Bem, meus irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa em nossa Rádio Macabeus. Antes, eu quero agradecer novamente a todos os leitores do site e agora vocês que acompanham a nossa rádio, as nossas videoaulas. Como todos sabem, temos dois programas em nossa rádio. Um é a Hora do Macabeus, com videoaula sobre o Apocalipse, e o outro é o Refuta Mais Um, onde eu sempre refuto uma mentira vinda do protestantismo. Minhas refutações são baseadas nas escrituras sagradas, na história documentada e na verdade. Sendo assim, o programa de hoje, o Refuta Mais Um, irá refutar um senhor chamado Alcino, que colocou um vídeo no YouTube caluniando a Igreja Católica e levantando falsos testemunhos sobre a história da Igreja. Também ele mostra o seu rancor contra a comunidade do Orkut, mentiras em sites religiosos, a comunidade mais implacável do Orkut. E também mostra o seu rancor contra o dono dessa comunidade, que é o Oswaldo. Eu não estou aqui para defender o Oswaldo, até porque ele tem muito mais sabedoria do que eu, ele pode se defender sozinho. Mas eu sinto a necessidade de defender a história da igreja, no qual esse senhor usou de calúnias, falsos testemunhos e mentiras para justificar o seu conceito pessoal. Vamos começar com o primeiro vídeo. Primeiramente, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Bem, meu nome é Alcino Juliano Dadão Lopes, eu tenho 34 anos, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus desde 2000, sou evangélico há 13 anos, eu sou um ex-católico. Bem, meus irmãos, logo na primeira parte do vídeo desse senhor, eu consegui encontrar uma contradição ou uma falta de informação em suas palavras. Ele diz que desde 2000 está na Assembleia de Deus e logo depois ele fala que há 13 anos é evangélico. Ora, ou ele errou na informação, ou ele errou na matemática. De 2000 a 2011 são 11 anos e não 13. A não ser que durante 2 anos da vida dele, ele tenha sido ateu. Ou, nesses 2 anos, ele tenha pulado de galho em galho. Isso é normal dentro do protestantismo. Agora, quanto ao fato dele ser ex-católico, isso é uma mentira. Ele nunca foi católico. Católico como ele, existe milhões por aí. Católico de verdade, ele vive uma vida sacramental. O católico de verdade, ele não abandona a casa do Pai para seguir fábulas humanas, para seguir o mundo. O católico de verdade, ele ama a igreja, porque Jesus também ama a igreja. São Paulo fala que Jesus ama a igreja como um homem ama sua esposa. Então ele nunca foi católico. Esse ex-católico não existe. O católico de verdade não abandona sua igreja. E muito menos fica pulando de galho em galho. Às vezes me pergunto, por que você saiu da Igreja Católica? Eu saí de lá porque o Senhor me abriu os olhos. Porque eu conheci a Santa Escritura. E o que está escrito nela é a verdade. Realmente,
Eu saí da Igreja Católica porque eu não concordo com a doutrina do catolicismo romano. Porque eu não creio na doutrina do Vaticano. Porque sai fora da Bíblia. Observem a segunda parte do vídeo desse senhor. Ele já inicia com uma mentira. Ele diz ter saído da Igreja Católica porque Deus abriu os olhos dele. Na verdade, não foi Deus, foi um pastor qualquer. Alguém sem sucessão apostólica. Segundo, ele nunca foi católico, eu já falei isso. O católico de verdade não abandona sua vida sacramental dentro da igreja para seguir fábulas humanas, para ficar pulando de galho em galho. Vamos aqui relembrar as palavras de São João. Na primeira carta de São João, no capítulo 2, no versículo 19, diz: Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Essas foram as palavras de São João. Observem que ele fala exatamente a respeito desse senhor. Ele estava no meio dos católicos, mas não era um católico. E um dia ele saiu. É normal. Ele não faz parte do reino. Ele não faz parte da Igreja Católica. Ele fica ali atrapalhando por um tempo. E quando aquilo começa a sufocar ele sai. Aí vai procurar a divisão protestante. O cara ele não consegue seguir a sua vida sacramental. Então ele quer, no íntimo pessoal dele, procurar algum lugar que aceite ele sem viver a vida sacramental. É isso que acontece com muitos protestantes. Infelizmente, o católico, vou repetir mais uma vez, ele vive uma vida sacramental. A pessoa que não consegue viver essa vida não é um dos nossos. Ele também diz que a Bíblia é a verdade. Sinceramente, eu nunca vi a igreja dizer que a Bíblia é a mentira. Eu não sei de onde ele retirou isso. Que ele saiu da Igreja Católica porque a Bíblia é a verdade. Se a Bíblia fosse a mentira, a Igreja Católica que edificou a Bíblia não usaria em sua liturgia. Observem como esse senhor manipula as palavras segundo seu próprio conceito pessoal. Outra coisa, ele não conheceu as Escrituras, ele conheceu parte das Escrituras. E as partes das Escrituras que ele conheceu, se é que ele conheceu alguma coisa, provém de uma Bíblia adulterada. Todos nós sabemos que a Bíblia protestante foi editada, adulterada, ao bel prazer de cada igreja, cada segmento. Eles manipularam as palavras que estão na Bíblia Sagrada. Porém, podemos retirar da própria Bíblia algumas informações sobre a verdade
que ele diz ter conhecido depois que saiu da Igreja Católica. E que, segundo ele, conheceu através das Escrituras. Vamos ler algumas verdades que estão nessas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. É um versículo bem conhecido. Nele diz: Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Alcino, a própria Bíblia diz que a coluna que sustenta a verdade é a igreja. Em nenhum momento a Bíblia diz para alguém pegar as Escrituras e começar a procurar suas próprias verdades. Não existe isso na Bíblia. Essa mesma Bíblia que o Senhor julga ser a sua única fonte de fé. Porém, essa mesma Bíblia diz para o Senhor procurar a igreja. Eu vou mostrar outros textos. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 10, diz: Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. O Senhor já leu isso? O Senhor já compreendeu esse texto? Vamos relembrar aquele texto de Mateus, onde Jesus edifica a sua igreja. E aqui São Paulo diz que essa igreja foi enviada para levar a todos a diversidade da sabedoria divina. Observe que em nenhum momento São Paulo cita uma Bíblia. E Jesus Cristo, lá no texto de Mateus, ele não diz que edificou o seu livro, ele diz edificar a sua igreja. Por isso é a importância da igreja. Por isso que a igreja é a coluna que sustenta toda a verdade. Sendo assim, a Bíblia Sagrada depende da autoridade da igreja. A Bíblia Sagrada, ela não pode ser colocada acima da autoridade da igreja. Sabe por quê? Porque foi a igreja que edificou a Bíblia. Se não fosse os bispos da Igreja Católica, até livro onde diz que Jesus dava selinho em Maria Madalena, o Senhor estaria lendo. Foram os nossos bispos que retiraram de circulação esses livros mentirosos que enganavam o povo. Livros que percorriam diversas comunidades cristãs da época. Por isso a Bíblia depende da autoridade da igreja e a Bíblia depende da interpretação da igreja. O Senhor não tem autoridade de pegar a Bíblia e querer procurar as suas verdades dentro dela. Qualquer um que se propõe a estudar o cristianismo dos 4 primeiros séculos entenderá perfeitamente que até o século IV não existia um cânon bíblico. Até o século IV, o Evangelho foi transmitido muito mais oralmente do que por escrito. Podemos entender isso nas obras dos pais da igreja. Por exemplo, a carta de São Clemente aos Coríntios. Nessa carta maravilhosa,
ele cita vários textos do Antigo Testamento, onde ele coloca como escrituras sagradas. Quando ele cita o Evangelho, passagens do Novo Testamento, ele não cita como escritura. Ele não cita livro. Dá para perceber perfeitamente. Essa carta foi escrita por volta de 95. Dá para perceber perfeitamente que aquilo que ele estava escrevendo do Novo Testamento, ele recebeu oralmente. O que acontece? Até o fim do século I, a igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade, usava como escrituras sagradas o Antigo Testamento. Aquele mesmo Antigo Testamento que ela recebeu dos apóstolos. E o Novo Testamento estava sendo pregado como Jesus ordenou. Estava sendo transmitido. E a igreja do século I para o século II, até a metade do século II, começou a se ver rodeada de livros do Novo Testamento. Imagine a situação da igreja. O Novo Testamento, escrito na época, eram cartas. Cartas de São Paulo, o Evangelho de Lucas que ele enviou. E assim, o Evangelho foi sendo pregado, o cristianismo crescendo, a quantidade de livros crescendo. Entre esses livros, muitos livros mentirosos, e a igreja se viu obrigada a retirar de circulação tais livros que deturbavam o cristianismo. Foi assim que a igreja se propôs a edificar uma Bíblia. Então chega o trabalho mais difícil da igreja: definir o cânon do Novo Testamento entre aqueles milhares de livros ali. Eram milhares. Os bispos tiveram que estudar um por um para definir quais eram os canônicos, quais eram os apócrifos, quais eram os mentirosos. Temos que entender uma coisa: nem todos os livros apócrifos são heréticos. Alguns livros podem não conter qualidade para estar no cânon bíblico, mas não são heréticos. Existem livros apócrifos que a igreja utiliza até hoje, como é o Evangelho, por exemplo, de São Tiago. Porém, existem aqueles que eram heréticos, que deturbavam o cristianismo. Esses foram retirados de circulação. E assim que a autoridade da igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade, definiu o cânon bíblico. Definiu o Antigo Testamento e anexou o Novo Testamento que ela estava definindo naquele momento. Por isso é que o Senhor depende da autoridade da igreja, a coluna sustentáculo da verdade, para acreditar no cânon bíblico. Por isso que a Bíblia depende da autoridade da igreja para ela mesma existir. É por isso que o Senhor jamais poderá colocar a Bíblia acima da autoridade da igreja. No entanto, nenhuma doutrina da igreja contraria a Bíblia Sagrada. E muito menos a Bíblia Sagrada contraria alguma doutrina da igreja. Até porque, se contrariasse, a mesma igreja teria retirado tal livro que contraria sua própria doutrina. Isso é simples de entender. Agora, voltando ao cânon bíblico, se o senhor quiser confirmar tudo o que eu falei, eu te indico alguns documentos.
como o Cânon de Muratori, datado da metade do segundo século. Nele é confirmado que alguns livros, no qual hoje nem possuímos conhecimento do seu conteúdo, eram lidos, como Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Carta aos Alexandrinos, Carta de Laodiceia, entre outros. Agora, alguns livros que temos como canônicos, como Hebreus, a Carta de São Judas, Apocalipse, a Carta de São Tiago, já não eram lidos. Também, no livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ele confirma que livros como Apocalipse, Hebreus, Judas, Tiago eram tidos como livros que não continham inspiração divina. Assim, podemos entender o trabalho que a Igreja teve durante 4 séculos para definir um cânon bíblico, para definir quais livros eram inspirados e quais livros não eram inspirados. Para concluir essa parte do vídeo, eu quero terminar lendo mais um texto bíblico. É Mateus capítulo 18, versículo 17, onde Jesus Cristo diz assim: Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, seja para ti como um pagão e um publicano. Deu para entender, Salcino? Se recusar ouvir a igreja, seja para ti como um pagão e um publicano. Ou seja, a igreja é a coluna da verdade e não podemos contestar. Assim, eu termino essa parte do vídeo. Diz, a Igreja Católica é a primeira igreja de Cristo. Não é verdade. Ela começou em 312, fundada por Constantino. Chega a ser uma piada. Em pleno ano 2011, com todo o sistema de informação que nós temos, um protestante querer justificar a sua fé sem fundamento com a velha historinha de Constantino. História que já foi mais do que refutada. Nem os teólogos protestantes, daqueles mais radicais, nem esses teólogos usam mais essa mentira. Aliás, o senhor cometeu um erro. O senhor fez uma acusação, uma calúnia, um falso testemunho, e o senhor não mostrou uma prova documental sobre o que o senhor falou. Ao contrário da sua calúnia, eu irei provar documentalmente que Constantino não fundou igreja nenhuma e que a Igreja Católica foi fundada por São Pedro em Roma, e isso é provado por documentos do século I, século II, século III, todos eles antes do nascimento de Constantino. Eu vou mostrar para o senhor agora a diferença de um católico da única Igreja de Cristo para um protestante que segue fábulas humanas. Vou começar pelo próprio Edito de Milão. O que existe no Edito de Milão é o fim da perseguição aos cristãos. Por isso eu digo, o Edito de Milão foi uma graça que a igreja alcançou. O mesmo aconteceu com os judeus. Os judeus estavam exilados na Babilônia, e o Edito de Ciro deu liberdade aos judeus para restabelecer o culto divino
que os judeus prestavam ao Deus de Israel. Esse foi o edito de Ciro. Ciro não se tornou judeu, não incorporou nenhum tipo de doutrina no judaísmo, ele apenas, por uma graça divina, devolveu aos judeus a sua liberdade, a sua religião. O mesmo aconteceu no Edito de Milão. Constantino deu liberdade religiosa à Igreja Católica e também restituiu todos os bens que a Igreja havia perdido pelo confisco romano durante a perseguição religiosa. Vamos agora ler o Edito de Milão. Edito de Milão, 313 d.C. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Observem nessa primeira parte do texto que Constantino está apenas dando liberdade religiosa à Igreja Católica, uma igreja que já existia. Continuando. Assim, Deus que mora no céu, ser-nos propício a nós e a todos nossos súditos. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores introduções relativas aos cristãos, o que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-las sem estorvo ou empecilho em que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai, outro sim, que também todos os demais terão garantia à livre e irrestrita prática de suas respectivas religiões. Continuando, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto, segundo sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Outros sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos. É-nos grato ordenar pela presente que todos que compraram esses locais os restituam aos cristãos, sem qualquer pretensão a pagamento. Assim, continue o favor divino, já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, outorgando-nos o sucesso, garantia do bem comum. Bem, meus irmãos católicos, e ao senhor Alcino, essas foram as palavras no Edito de Milão. Observem que em nenhum momento no Edito de Milão diz que Constantino estaria fundando alguma igreja, e muito menos uma igreja chamada católica.
Ele apenas está dando a liberdade religiosa que os cristãos perderam durante o reinado de outros imperadores. Realmente, eu não sei de onde que os protestantes retiraram a ideia que Constantino fundou alguma igreja. Para complementar o Edito de Milão que acabamos de ler, eu quero ler também um texto de Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica. Com esse texto conseguimos entender perfeitamente que a Igreja Católica já existia antes do Edito de Milão e também que ela possuía bens em Roma, bens que foram restituídos após o Edito de Milão. História Eclesiástica, no livro 10, no capítulo 5, diz: daí que queiramos que, ao receber esta carta, se em cada cidade, ou inclusive em outros lugares, alguns destes bens pertenciam à Igreja Católica dos cristãos, e agora os detenham cidadãos ou outras pessoas, faças com que ditos bens sejam restituídos imediatamente a mesmas igrejas, posto que decidimos que precisamente aquilo que as ditas igrejas possuíam antes seja restituído a seu direito. Com o Edito de Milão e esse texto de Eusébio de Cesareia, que faz parte também do Edito de Milão, podemos concluir que Constantino não fundou igreja nenhuma. Ele apenas deu liberdade religiosa à Igreja Católica que já existia. E que também o Edito de Milão foi uma graça, no qual a igreja alcançou. Então, meu amigo Alcino, eu gostaria que o senhor me apresentasse as fontes documentais no qual o senhor retirou essa ideia de que Constantino fundou a Igreja Católica. Eu estou mostrando o próprio Edito de Milão. Estou mostrando o livro de Eusébio de Cesareia, que viveu na época. E nesses dois documentos, nessas duas fontes, não há um registro qualquer de que Constantino tenha fundado a Igreja Católica, muito pelo contrário. O Edito de Milão dá liberdade à igreja que já existia. E Eusébio ainda diz que a igreja possuía vários bens e que era a Igreja Católica. Agora eu vou mostrar com outros documentos, desde o século I, que a Igreja Católica já existia em Roma. Vou começar pela carta de Santo Inácio aos Romanos. Santo Inácio que viveu no século I e século II. Na carta diz assim: Igreja amada e iluminada pela vontade daquele que escolheu todos os seres, isto é, segundo a fé e a caridade de Jesus Cristo, nosso Deus. Ela, que também preside na região da terra dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada bem-aventurada, digna de louvor, digna de êxito, digna de pureza, e que preside a caridade na observância da lei de Cristo, e que leva o nome do Pai. Essa é a Igreja Católica, Igreja Católica Romana. Santo Inácio, que viveu entre o século I e século II, já dizia todas essas coisas sobre a igreja em Roma. Uma igreja digna de honra, de louvor, bem-aventurada,
que observava toda a lei de Deus. Vamos agora a outro documento. Agora vamos ler o que São Policarpo escreveu entre o século I e século II. A Igreja de Deus, que peregrina em Esmirna. A Igreja de Deus que peregrina em Filomélio. E a todas as paróquias da Igreja Santa e Católica em todo o mundo. Observem nesse texto que naquela época já existia a Igreja Católica e suas paróquias pelo mundo. Isso no século I é exatamente o que temos hoje. A Igreja Católica e suas paróquias. Em outro texto, Policarpo diz assim: fez menção de todos quantos, em sua vida, tiveram trato com ele, pequenos e grandes, ilustres e humildes, especialmente de toda a Igreja Católica, espalhada por toda a terra. Observe, Salcino. No século I, a Igreja se chamava Igreja Católica. Não existia divisão como vocês protestantes pregam. Era a Igreja Católica e suas paróquias espalhadas pelo mundo. Bem, continuando, vamos ler agora a carta de Santo Irineu. Santo Irineu que viveu no segundo século. Mas, visto que seria coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a Igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos. Esse foi Santo Irineu, no segundo século. Observem o que ele escreveu. O cara que lê uma carta, uma fonte documental como essa, e não se rende à verdade, é porque não é do reino. Santo Irineu foi bem claro. A igreja maior, mais antiga, conhecida por todos, fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo, e que contém toda a tradição apostólica. Isso no século II. E o cara vem me falar que Constantino fundou a Igreja Católica. Isso é lamentável, é ridículo. Vamos partir agora para o terceiro século. Vamos citar uma carta de Zeferino, que foi bispo de Roma no terceiro século. Ele nasceu entre o século II e viveu até o século III. Em sua carta aos irmãos do Egito, ele diz: recebemos uma grande responsabilidade do Senhor, fundador desta Santa Sé e da Igreja Apostólica, e do bem-aventurado Pedro, chefe dos apóstolos, a de que passamos trabalhar com amor infatigável pela Igreja Universal, universal católica, ou seja, pela Igreja Católica. O bispo de Roma no terceiro século, antes de Constantino, cita a Igreja Católica.
do bem-aventurado apóstolo Pedro. Será que o seu Alcino já leu algo sobre esse bispo? Será que essa carta aqui foi inventada? Será que o bispo de Roma já sabia que iria existir Constantino e preparou essa carta para que Constantino fundasse a Igreja Católica alguns anos depois? É o cúmulo. É o cúmulo acreditar nessa historinha de Constantino. Como eu falei, nem os teólogos protestantes acreditam mais nisso. O cara que usa a história de Constantino é porque não tem estudo algum sobre o cristianismo dos primeiros séculos. Para terminar essa parte do vídeo, eu vou citar novamente Eusébio de Cesareia, até porque Eusébio foi um dos maiores historiadores dos 3 primeiros séculos. Ele conseguiu colocar em seu livro toda a história do cristianismo dos 3 primeiros séculos, usando todas as fontes documentais possíveis. Existem alguns sites protestantes, sites mentirosos e satânicos, que inventaram uma história de que Pedro foi levado a Roma apenas para ser martirizado. Sendo assim, eles alegam que Pedro não exerceu seu ministério em Roma. Porém, Eusébio de Cesareia, usando esse documento do século I, afirma exatamente que nos tempos de Cláudio foi imperador antes de Nero, que nesse tempo São Pedro já estava em Roma. Preste atenção no que diz o documento. Nos tempos de Cláudio, chegou a Roma para conversar com Pedro, que então estava pregando aos dali. Preste atenção, ele estava pregando. São Pedro estava pregando em Roma. Isto, na verdade, pode não ser inverossímil, já que a própria obra de que falo, composta por ele mais tarde, passando muito tempo, contém claramente as regras da igreja, observadas ainda em nossos dias. O que Eusébio de Cesareia está citando? Que existe um documento, já do século I, que diz que nos tempos de Cláudio, São Pedro estava pregando em Roma. O que acaba com essa história de que São Pedro foi levado a Roma apenas para ser martirizado? Creio eu que com todos esses documentos, com todas essas fontes, não há mais dúvida de que essa história de Constantino é história para boi dormir. É uma tentativa errônea de justificar uma fé sem fundamento, de tentar caluniar a Igreja Católica com falsos testemunhos. E olha, falso testemunho é condenado pela Bíblia. É um pecado mortal usar de falso testemunho. É uma coisa que te leva para o inferno. E não sou eu que estou julgando. Isso está na única fonte de fé protestante. Eles dizem, nós não seguimos homens. Eles dizem, nós não seguimos tradições humanas. Eles dizem, nós não seguimos fábulas. Agora eu pergunto a esse Alcino,
quer uma fábula maior do que essa história de Constantino ter fundado a Igreja Católica? Se o senhor Alcino seguisse mesmo a sua única fonte de fé, antes de caluniar a Igreja Católica, iria se lembrar das palavras de São Paulo, no qual ele diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: recomenda esta doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as. Se o seu Alcino seguisse mesmo a sua única fonte de fé, não usaria fábulas humanas extravagantes para justificar, para sustentar a sua fé, que até o momento é uma fé sem fundamento. Uma fé que é baseada em mentiras é uma fé sem fundamento. Assim, eu termino essa parte do vídeo. 312 depois de Cristo. Eu não sou católico porque eu creio na Santa Escritura, eu creio na Bíblia, porque o Senhor abriu os meus olhos e eu não vivo mais na tradição, eu vivo a verdade da Bíblia. Eu vivo a verdade da Santa Escritura. Por isso eu não sou mais católico. Por isso eu não creio mais na doutrina do catolicismo romano. Bem, isso é um conceito pessoal do seu Alcino. Jesus Cristo não mandou ninguém seguir uma Bíblia. E muito menos ordenou a alguém edificar uma Bíblia. Jesus Cristo edificou a sua igreja e mandou pregar o Evangelho, anunciar. Como eu já expliquei anteriormente, a Bíblia é filha da igreja, foi a igreja que decidiu recolher alguns livros e edificar um cânon chamado Bíblia. A Bíblia surgiu ao mundo através da autoridade da igreja, no qual esse senhor quer passar por cima. Vejam vocês, observem as palavras dele. Ele demonstra uma total incerteza e um total desespero. Ele quer a todo custo passar por cima da Igreja Católica. Ainda bate na Bíblia, como se a Bíblia fosse algo contra a Igreja Católica ou a Igreja Católica contra a Bíblia. É o cúmulo, é ridículo isso. E como eu falei, ele não segue uma Bíblia. Aliás, essa Bíblia dele, faltam livros. Essa Bíblia é adulterada. Não vou aqui ficar citando versículos adulterados. Isso está na internet. Qualquer um pode encontrar na internet os versículos que estão adulterados. Fora a mutilação que eles fizeram na Bíblia. E mesmo assim, eles seguem apenas 10 versículos isolados dessa Bíblia. Não passam dos 10 versículos.
É sempre a mesma coisa. Conheça a verdade vos libertará. É o sacrifício de Jesus foi perfeito. Só existe um mediador. São esses 10 versículos que eles seguem. Se você for debater com um protestante e colocar a eles algo fora disso, fora dos 10 versículos, eles se perdem. Não me venha com essa de dizer que eu estou errado. Não venha com essa de dizer que eu estou negando a igreja de Cristo, porque eu não estou negando. Eu simplesmente, na minha opinião, eu creio na Bíblia e não na placa da igreja. Nessa parte do vídeo, o cara entra em uma total contradição. Ele diz que não defende placa de igreja. No início do vídeo ele diz que é da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é o quê? Uma placa de igreja. Aliás, toda divisão protestante é uma placa de igreja. Todas são divididas em denominações. Isso é simples. Por exemplo, a Igreja da Graça. Você passa na frente de uma Igreja da Graça, tem uma placa escrita Igreja da Graça. Isso quando não tem a foto do dono da igreja. O mesmo é com a Mundial. O mesmo se dá com outras igrejas protestantes. Todas são placas, denominações. Todas estão divididas. Essa de que eu não sigo placa, isso aí é furada. Isso aí é conversa para boi dormir novamente. E agora é moda, né? O dono tem a foto na frente da igreja. Você passa na frente da igreja, tem uma placa e a foto do cidadão. Isso porque eles não acreditam em imagens. Bem, continuando, o cara diz que é a opinião pessoal dele. Ele já falou, é a opinião pessoal dele, não é a opinião de Deus. As leis divinas não são baseadas em opiniões pessoais. Ele disse muito bem, na minha opinião eu sigo só a Bíblia. Isso não é opinião de Deus. E ainda diz que não segue as tradições. Também não é opinião de Deus. A opinião de Deus é essa daqui, o que São Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 15. São Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra ou seja por carta nossa. São Paulo não mandou ninguém acreditar apenas no que está escrito. Ele foi bem claro. É para guardar tudo. O que foi escrito, o que foi transmitido oralmente. Guardar só o que foi escrito é opinião particular e está em dívida com Deus. Observem como não é difícil refutar um cidadão desse. O cara tem uma fé baseada em calúnias, fábulas e opiniões pessoais. Vamos passar para o próximo vídeo. Tem uma comunidade no Orkut, cujo nome é Mentiras em Sites Religiosos, criada por um senhor chamado Oswaldo, que se diz que nossas igrejas são tudo um bando de seita, diz que as nossas igrejas são um bando de mentiras. Ele se acha autor da verdade. Diz que é um católico convicto e diz que nós somos tudo um bando de hereges. Bem, realmente eu nunca li o Oswaldo escrever algo como bando de mentiras, bando de hereges ou bando de seitas. Pode até ser que ele tenha escrito, mas eu nunca li.
Agora eu posso falar que eu já escrevi isso. Falo e afirmo. Por exemplo, pelo seu vídeo, você demonstra que a sua fé é baseada em mentiras. Então, quando fala um bando de mentiras, é o resultado do que vocês pregam. Você colocou como verdade, como justificação da sua fé, uma mentira sobre Constantino. Mentira facilmente refutada por qualquer um. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento histórico refuta. Aí você está incomodado porque alguns ou alguém disse que o protestantismo é um bando de seita, um bando de mentiras. Primeira coisa, quem diz que o protestantismo é um bando de seitas não somos nós. É a Bíblia Sagrada, sua única fonte de fé. Observem no que São Pedro escreveu. Lá na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 1, 2 e 3. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Observe como São Pedro cita no plural. Ele não diz no singular. Ele não fala que é uma seita. Ele diz que são seitas. Falsos doutores. Continuando. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vão de explorar por palavras cheias de astúcias. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Então, meu amigo Alcino, quem diz que o protestantismo são um bando de seitas é a Bíblia Sagrada, não somos nós. São Paulo foi bem claro quando ele falava da divisão. Preste atenção nas palavras de São Paulo. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evita-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagens lisonjeira, enganam os corações simples. Observe, meu caro Alcino, que esses dois versículos, esse texto, é dedicado especialmente ao protestantismo, causadores de divisão, causam escândalos. Eles seduzem as pessoas com palavras adocicadas, enganam os corações das pessoas humildes, simples. Então, quando se fala em um bando de seitas, não somos nós. É a Bíblia Sagrada, a sua única fonte de fé, que se o Senhor lesse
corretamente, se o senhor lesse toda a Bíblia, sairia correndo do protestantismo. Eu posso falar, eu quase caí dentro do protestantismo em um certo tempo da minha vida. Quando eu passei a ler a Bíblia, eu saí correndo daquilo. Agora vamos falar sobre a palavra seita. Vamos entender o que ela significa. Não tome ela no sentido pejorativo apenas. O que é uma seita? No dicionário está escrito: opinião seguida por um grupo numeroso que se destaca de um corpo de doutrina principal. Ou seja, são grupos de pessoas que se apartaram do grupo principal. Quem é o grupo principal? A Igreja Católica. Quem são os grupinhos? São os protestantes. Se você juntar todas as igrejas protestantes, todos os segmentos e ramificações do protestantismo, não dá a Igreja Católica. Então são seitas. Isso aí não é um sentido pejorativo. Isso é a realidade. Vamos agora passar para o próximo vídeo. Fica criticando Martinho Lutero, disse que ele foi um herege. Olha, sinceramente, eu quando vejo isso aí eu começo até a balançar a cabeça. Eu não sei como uma pessoa assim pode ter tanta ignorância, pensar tanta bobagem, e achando que a opinião dele é certa. Bem, meu amigo, primeiro que o Oswaldo ele não segue a opinião dele. O Oswaldo, ele segue a opinião da igreja. E o que ele segue, o que ele fala, são baseados em fontes documentais. Jamais o Oswaldo, ou qualquer católico, irá falar algo sem ter uma fonte documental, sem ter uma prova. E jamais um católico seguirá suas opiniões próprias a respeito da religião. O católico segue a igreja. Agora falando de Martim Lutero, esse cidadão no qual o senhor defende e diz que não é um herege, esse cidadão foi o causador da divisão. Ele contrariou as escrituras. Foi ele que causou toda a divisão no cristianismo. E quem chama Lutero de herege também não somos nós. Não é o catolicismo que chama Lutero de herege. Quem chamou Lutero de herege foram os próprios alunos de Lutero, os próprios discípulos dele, os próprios seguidores da doutrina, da ideologia de Lutero. Foram os alunos de Lutero que escreveram em um livro chamado Conversas à Mesa que Lutero era alcoólatra, Lutero sofria de esquizofrenia, ele achava que conversava com demônios. Foram eles, os alunos de Lutero, que escreveram que Lutero possuía 3 esposas. Foram eles que escreveram que Lutero chamava Jesus Cristo de adúltero, fornicador, chamava Deus de estúpido, entre outras particularidades que me embrulha o estômago citar. Me surpreende quando um protestante defende um herege desse. Lutero era tão santo que nem os seus alunos omitiram as suas heresias.
Lutero era tão santo que os próprios luteranos recolocaram no cânon bíblico a carta de São Tiago que ele mesmo retirou. Agora eu quero ler uma parte do livrinho escrito pelos alunos de Lutero, o livro chamado Conversas à Mesa. Nele diz: Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, do poço de Jacó. De que nos fala São João? Não se murmurava em torno dele. Que fez então com ela? Depois com Madalena, depois com a mulher adúltera, que ele viu tão levianamente. Assim, Cristo, tão piedoso, também teve que fornicar antes de morrer. Ora, se isso não é heresia, acabou o cristianismo. Segundo Lutero, Cristo era um adúltero e fornicava com todas essas mulheres. Será que ele falou isso só porque ele teve 3 esposas ao mesmo tempo? Esse é o São Lutero, o santinho que o senhor está defendendo. Vamos então continuar lendo um pouco mais sobre a vida de Lutero. Lembrando que esse livro não foi escrito por católicos, foi escrito pelos próprios alunos de Lutero. Nesse livro existe uma particularidade muito grande sobre o comportamento de Lutero. Prestem atenção no que está escrito. Eu estou, da manhã à noite, desocupado e bêbado. Você me pergunta, por que eu bebo tanto? Por que eu falo tão galhardamente? E por que eu como tão frequentemente? É para pregar uma peça ao diabo que se pôs a me atormentar. Vocês prestaram a atenção no que está escrito nesse livro? Eu vou repetir. Lutero bebia, comia, para pregar uma peça no diabo que o atormentava. Olha, é impressionante como se iniciou o movimento protestante. O protestantismo se iniciou a partir de um cidadão que tinha capacidade de chamar Jesus de fornicador e adúltero e ainda bebia para pregar uma peça no diabo. Tenha santa paciência. Esse é um cara totalmente espiritual. Mas não para por aí, tem mais coisa nesse livro, eu vou ler para vocês. Em outra parte desse livro, diz assim, são palavras de Lutero: certamente Deus é grande e poderoso, e bom e misericordioso, e tudo quanto se pode imaginar nesse sentido, mas é um estúpido. Esse é um sujeito totalmente espiritual, totalmente preparado para fazer uma reforma dentro da Igreja Católica. Um cara que chama Deus de estúpido. Já havia chamado Jesus Cristo de fornicador. Já havia assumido que era um alcoólatra. Que ainda tentava pregar uma peça no diabo. Eu quero acreditar que era uma esquizofrenia mental dele, mas muitos dizem que realmente ele conversava com o diabo. E está escrito no livro. Em outra parte, ele assume, ele diz: eu tive até 3 esposas ao mesmo tempo. 2 meses após ter dito isso, Lutero se casa com uma 4ª mulher, que era uma freira. Só para vocês terem um pouco de noção de quem nós estamos falando.
quem foi Lutero. Bem, existem várias outras histórias sobre Lutero. Nem vale a pena ficar aqui citando, senão ficaria também umas 2, 3 horas. Creio que o que eu citei aqui já dê para ter uma exata noção de quem foi Lutero. Porém, alguns protestantes podem até querer dizer que esse livro aí na verdade é uma mentira, que isso aí foi uma invenção. Tudo bem, se foi uma invenção, foi dos próprios luteranos. Foi uma invenção dos alunos de Lutero. Mas tem uma particularidade grande. Existe um filme de Lutero que também não omitiu nada disso. Eu mesmo já assisti 3 vezes o filme de Lutero. E nele mostra que ele realmente era um alcoólatra. Que ele tinha esse probleminha com o demônio. Que ele achava que conversava com o diabo, algo parecido. Mostrava o seu gênio. Como ele era. O próprio filme, que não foi feito também por católicos, o filme foi feito por protestantes. O próprio filme mostra quem foi Lutero, eles não esconderam. E é exatamente o que está nesse livro. Então são 2 fontes mentirosas. O livro e o filme, que foi feito pelos próprios protestantes. Aí eu pergunto, será que um sujeito desse tinha capacidade para fazer uma reforma na igreja? Qual a espiritualidade que esse sujeito tinha? Aí vem o protestante falar assim, mas ele foi excomungado da igreja. Mas é lógico que ele foi excomungado. Um cara que chamava Jesus de fornicador, de adúltero, Deus estúpido, tinha 3 mulheres ao mesmo tempo, passava o dia todo bebendo, é bem excomungado. Não tem outra alternativa para um cidadão desse. Para não estender muito o assunto, até porque o vídeo já ficou bem longo, eu quero dizer para o seu Alcino que esse é o Lutero, no qual você diz que Oswaldo chamou de herege. Se Oswaldo chamou Lutero de herege, foi bem feito. Ele não fez nada de errado. Lutero realmente era um herege. Ele falou a verdade. Um cara que comete todos esses erros, comete todas essas heresias, é um herege. Não tenho o que questionar. Não lembro exatamente quando o Oswaldo falou isso ou escreveu. Mas se ele falou, ele tinha a razão dele. Agora, vamos passar para o último vídeo e terminar com a nossa refutação. Eu sou um ex-católico, eu creio na Santa Escritura, eu creio na Bíblia Sagrada. Ninguém vai mudar a minha opinião, porque eu sou um ex-católico e não acredito no que falam para mim. Se não quero saber se você acha que a sua igreja é certa, se você acha que eu sou errado, eu estou na minha opinião, eu creio na minha igreja, eu creio em Jesus Cristo e pronto. Oswaldo, cuida da tua vida, cuida da tua fé, mas não venha me querer mudar a minha crença, ok? Bem, como eu já falei anteriormente, o Senhor nunca foi católico. Se é que ele esteve algum dia dentro da igreja católica, ele estava ali atrapalhando um pouco. Como ele, existem ainda muitos que estão só atrapalhando, fariam um bem enorme se sumisse da igreja. Eu não estou falando isso de uma forma irônica, estou falando com seriedade. O católico de verdade, ele ama a igreja e luta pela igreja. E se ele vê algo errado dentro da igreja, por parte de pessoas, ele repreende. E ele luta em favor
da igreja. Jamais ele vai pegar a sua Bíblia e sair por aí fundando uma outra igreja. O católico de verdade não faz isso. Muito menos sair por aí procurando outro segmento. O católico ele sempre irá lutar pela igreja. Por isso que a igreja tem um arsenal de santos e santas, doutores. Todos eles foram grandes homens de Deus. Lutaram pela igreja. Se viram algo de errado, eles lutaram em favor da igreja. Jamais para derrubar a igreja. Eu costumo sempre usar uma expressão, parece também irônica, mas é a pura realidade, que a igreja, ela tem que ter o coração de mãe, mas não é a casa da sogra. A igreja, com o coração de mãe, acolhe os seus filhos. Porém, não é a casa da sogra. A igreja tem que acolher os seus filhos católicos. A casa da sogra é o protestantismo. Lá, qualquer um entra. Agora, voltando ao assunto, o cara acabou de entrar numa total contradição. Ele diz não acreditar no que falam para ele, mas acreditou na história de Constantino. Eu queria saber da onde ele tirou a história de Constantino, se não foi um pastor que falou para ele, ou se ele não leu em algum site protestante, porque fontes documentais não existem. Para terminar o vídeo, eu quero lembrar que ele usa novamente a expressão eu acho, é minha opinião, como se as leis divinas, a doutrina de Deus, fosse baseada em opiniões particulares, opiniões próprias, pessoais. Como eu falei, a doutrina divina não provém de opiniões pessoais. E ele, por várias vezes, deixou bem claro que ele segue o que, segundo ele, o íntimo pessoal dele é certo. E para terminar de uma vez, eu quero lembrar esse senhor. Ele tem todo o direito de seguir o que ele quiser. Eu nunca fiquei sabendo que alguém colocou um revólver na cabeça dele e obrigou ele a ser católico. Agora, é lógico, se ele entrar num debate com um católico, o católico vai falar a verdade para ele. Vai mostrar a verdade. Nós não estamos aqui para falar mentira, para compactuar com heresias. É heresia, é heresia. É verdade, é verdade. Agora eu não creio que alguém queira aqui forçar ninguém a ser católico. Como eu falei, a igreja católica tem que ter o coração de mãe, acolher os seus filhos. Se o cara não é católico, tem um monte de igrejas de tudo quanto é tipo e gosto para ele procurar. Assim eu termino mais uma refutação, mais uma videoaula da nossa rádio no YouTube, a Rádio Macabeus, com o programa Refuta Mais Um. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os leitores do site Mentiras do Apocalipse Protestante, o meu site. Agora vocês que acompanham as nossas videoaulas pelo YouTube, em nossa Rádio Macabeus. Novamente, quero fazer aquele pedido. Continue acessando o meu site. Continue acessando o Caia Farsa, um dos maiores sites católicos da internet. Continue acessando Sã Doutrina. Agora o meu irmão Rafael está fazendo um novo site, os Apologistas Católicos. Também temos o blog Servos de Maria e as comunidades do Orkut, o Museu da Mentira e o Mentiras em Sites Religiosos. Em todos esses sites, blogs e comunidades, você, católico, sempre encontrará uma resposta sobre a nossa igreja. Como eu falei, vamos procurar respostas.
Não deixe o protestantismo retirar isso de você. E terminando, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês.